Além de André Mendonça, outro ministro estava em voo cancelado por um pane. O voo que ia de Brasília para o Rio de Janeiro foi cancelado por falha mecânica na aeronave. Pessoal, primeiro vamos relembrar um caso aqui muito polêmico que foi esquecido. Teori Zavascki morre em acidente aéreo em Paraty. O ministro do STF, Teori Zavascki, é o relator do processo na Operação Lava Jato. Ele morreu em acidente aéreo em Paraty, no Rio de Janeiro. Ele e pelo menos outras 2 pessoas estavam a bordo de um avião de pequeno porte que caiu no mar, nas proximidades da Ilha Rasa, a cerca de 2 quilômetros das costas, após decolar em São Paulo. E também, pessoal, a equipe de bombeiro havia conseguido visualizar 3 vítimas dentro do aparelho, uma 4ª pessoa também cujo nome aparece no plano de voo, ainda não havia sido localizado também. Também foram confirmadas as mortes do empresário Carlos Alberto Fernandes, do guru porteiro Emiliano, também tinha como amigo de Teori Zavascki, e do piloto Osmar. O primeiro a confirmar a informação da morte foi a do ministro, foi o seu filho, o Francisco Zavascki, na rede social. Caros amigos, acabamos de receber a confirmação de que o pai faleceu. Muito obrigado a todos pela força. Escreveu ele. Pessoal, temos umas polêmicas muito grandes com Teori Zavascki. Por exemplo, uma palavra que realmente foi muito chocado no Brasil quando ele disse, abrindo aspas, papel do juiz é o de resolver conflitos, e não criar conflitos. Ele disse em março de 2016, em meio a uma polêmica divulgada de gravações telefônicas da então presidente Dilma com o ex-presidente Lula. Ele não citou o juiz Sérgio Moro, criticado pela condução do caso. O presidente Michel Temer decretou um luto oficial no país por 3 dias. Ele expressou sentimento de pesar ao homem público de trajetória impecável. Temer afirmou que o ministro era um homem de bem e o orgulho para todos os brasileiros. O que me estranha, pessoal, é que até hoje o caso ainda é como se tivesse deixado para lá. Por que eu digo uma coisa dessa? Como se tivesse deixado um caso abandonado. Porque se trata de um ministro de uma Suprema Corte, entendeu? Se fosse outro ministro que não estava combatendo a Lava Jato, até hoje ele estaria sendo investigado, que nem o Alexandre de Moraes fez. O Alexandre de Moraes não caçou, não conseguiu registrar os mandantes da morte de Marielle. Pois é, quando o ministro quer, eles resolvem, pessoal. Ou seja, o caso de Teori Zavascki, se eles quisessem, ele já tinha resolvido. Procurado o caso. Eu não estou citando algo, quem foi ou quem não foi. Pode ter sido um acidente ou não pode ter sido. Agora nós vamos para o André Mendonça. Pessoal, o voo que foi cancelado após o piloto identificar falha mecânica na aeronave tinha a bordo 2 ministros do Supremo, o André Mendonça e o Luiz Fux. Estranhamente, 2 ministros que realmente obedecem à Constituição. Estranhamente acontecer só com eles. Estranhamente acontecer só com pessoas que realmente obedecem à Constituição. A aeronave tinha rota prevista de Brasília ao Rio de Janeiro, mas os passageiros precisavam migrar para outro voo devido às falhas. Conforme apurou a coluna do Metrópolis, o voo era operado pela Latam. Mendonça e Fux estavam em Brasília e participaram da sessão plenária com os demais ministros. À noite, eles pegaram um voo para o Rio de Janeiro. Com a falha, o voo que sairia do Aeroporto Internacional de Brasília com destino ao Santos Dumont foi remarcado para sexta. Mendonça embarcou em outro voo, já está no Rio de Janeiro, onde ministra uma palestra para a Ordem dos Advogados do Brasil. O Fux também já está em segurança em sua cidade maravilhosa. Em nota encaminhada à coluna, a Latam informou que o voo foi cancelado de forma preventiva após a necessidade de inspeção na aeronave. Em razão de possíveis danos causados por colisão com ave em um voo anterior, a companhia ofereceu assistente e recomendou os passageiros em outro voo. A decisão ocorreu antes do pushback da aeronave. Manobra para início do taxiano. Não houve falha mecânica em decolagem abordada. Relatou. Pessoal, vamos ver se vocês concordam comigo. Vocês estão entendendo que quando você mexe com pessoas realmente multimilionárias, algo começa a acontecer estranhamente quando um ministro obedece uma Constituição. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.